E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a China mitológica. Eu sou o Primo Mandarim, tenho certificado em língua chinesa pela Universidade de Tsinghua. E no vídeo de hoje eu preparei uma história, um áudio super interessante que volta ao passado e que se remete à origem da China. Mas antes de colocar o áudio para rodar, eu gostaria que vocês entrassem aqui no site www.primomandarim.com e vocês vão ver que este mapa aqui, que se chama o mapa clássico das montanhas e mares e que se refere ao período de 200 milhões a.C. Ao dar o zoom no mapa, vocês vão ver mais detalhes e aqui na região sul deste mapa, vocês vão ver alguns marcadores que eu deixei posicionado, ou seja, são marcadores que eu estou usando como testes de implementação. Aqui tem algumas figuras geométricas que eu estou desenvolvendo para utilizar depois neste projeto. Aqui eu tenho além desses animais e desses nomes de montanhas, eu tenho um astronauta aqui, que é a posição que eu vou sempre estar quando eu estiver falando sobre o meu projeto. E aqui mais ao sul deste mapa eu tenho um personagem que se chama Pangu. Tá? O Pangu, então, ele é um personagem que é conhecido por estar com os braços abertos e os pés espaçados, como se estivesse suportando entre o céu e a terra. Clicando neste personagem, vocês vão ver o nome dele aqui embaixo, Pangu, e a escrita em chinês e o método Pinyin ao lado. Clicando aqui na abinha da esquerda, no terceiro item, primeiro, segundo e terceiro item, vocês vão ver uma ficha mais detalhada sobre este personagem. E eu coloquei aqui na hora do preenchimento desta ficha, eu coloquei 3 estrelas, que é o nível de importância. Tá? Então, de 1 a 3, eu coloquei 3 estrelas, e que se refere a esta expressão idiomática Pangu Kai Tian Ti, que traduzindo para o português é Pangu abre o céu e a terra. Bom, então o que aconteceu nessa história de Pangu? Numa era bastante remota, a gente podia considerar o universo como se fosse um ovo, tá? Um ovo totalmente escuro. E dentro desse mundo tinha o Pangu, que estava adormecido aí por mais ou menos 18 mil anos. E quando ele acordou, tudo ao seu redor estava completamente escuro. Ele se sentia desconfortável de uma certa forma, então, se sentindo sufocado e com dificuldade para respirar, tá? Ele simplesmente pegou um machado gigante que estava na cintura dele e começou a golpear com todas as suas forças. E então, o que aconteceu foi que ele passou o machado bem no meio do ovo e esse ovo começou a se abrir. Um ar fresco e puro começou a circular por dentro do ovo, tá? E essa parte da casca do ovo, essa parte de cima, ele começou a subir, se transformando no céu, enquanto que a parte mais densa do ovo começou a se depositar, formando a Terra. A partir de então, a gente pode dizer que criou-se o universo. Então o Pangu, preocupado que o céu e a terra pudessem se unir novamente, então ele começou a se estender, né? Ficou em pé, de tal forma que ele passou os pés firmando-se no chão e ergueu os braços para sustentar o céu. Então ele ficou bem no meio, tentando suportar o céu, tá? E com os pés ele ficou na terra. O que aconteceu foi que, para evitar que essas duas cascas se juntassem novamente, o corpo dele ia cada vez crescendo e assim ia cada vez empurrando o céu para cima, longe da terra. E cada vez que o seu corpo crescia 1 metro, então o céu se elevava 1 metro. E aí a terra se tornava cada vez mais distante. Quando o céu se tornou alto e inacessível,
tá? E a Terra se tornou uma camada grossa e sólida, já devia ter se passado milhares de anos, tá? E então as duas cascas não se juntavam mais. Então o que aconteceu é que o Pangu naquela posição, né, com os braços erguidos, ele esgotou todas as suas forças. E lentamente ele começou a se deitar no chão. E aí o que aconteceu é que então ele acabou descansando aí na terra. E nesse período de descanso, que ao se deitar no chão, então partes do seu corpo começaram a se transformar em partes que a gente conhece que existem na natureza. Então, por exemplo, o olho esquerdo se transformou no sol, e esse sol começou a iluminar a terra. O seu olho direito se transformou na lua, trazendo a luz para a noite. Os seus cabelos se transformaram em estrelas e ia decorando o céu noturno. Então, os seus membros e corpo, por exemplo, o seu tronco se transformaram nas montanhas e rios, tornando então uma cadeia de montanhas bastante elegante, né? E o seu sangue se transformou em rios, lagos que iam fluindo numa direção sem parar. A sua carne, né, se transformou em campos férteis que conseguia fornecer alimentos para os seres vivos. Os seus ossos se transformaram em árvores, flores, tornando a terra cada vez mais bonita. Os seus dentes se transformaram em pedras e metais que acabaram tendo certa utilidade futuramente para os seres humanos, né? Então a sua essência se transformou em pérolas brilhantes, a sua transpiração se transformou na chuva, que poderia então fertilizar as plantas, e o seu suspiro se transformou em ventos, nuvens, tá criando climas. Essas partes do corpo que se transformaram nessas coisas da natureza que estão descritos nesse livro, foi um legado que o Pangu deixou então para a civilização humana. Bom, pessoal, então essa foi a história de Pangu, que foi creditado como o criador do universo e que aconteceu isso há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. Isso faz tanto tempo que não tem nem como dimensionar essa quantidade de tempo. E o que eu pude entender através desta história é que o universo está voltado para a própria criação da Terra. Ou seja, como não existia um conhecimento muito profundo sobre o espaço e as outras galáxias, então acreditava-se que a própria Terra era o universo. E depois da criação da Terra, a gente teria então a formação da Lua e da estrela a partir dos olhos de Pangu. Embora essa história mitológica do Pangu tenha sido escrito há mais ou menos no período dos reinos combatentes, ou seja, 476 anos antes de Cristo, mas em questão de evento temporal de acontecimento, essa história da formação da Terra é o que precede tudo. Por isso eu resolvi contar ela em primeiro lugar. E outra coisa é com relação aos membros do Pangu que se transformaram em montanhas, a gente não poderia esquecer de citar aqui uma outra frase idiomática, tá? Eu vou abrir aqui meu painel administrativo e vou colocar aqui mais 3 estrelas, tá? E vou colocar aqui o Yuemin Shan, tá? Que se refere às 5 montanhas, vou colocar aqui em número, tá? As 5 montanhas famosas. Pronto, agora eu vou salvar ele para vocês conseguirem ver depois aqui dentro dessa ficha aqui ao lado, tá? Então, esse legado que o Pangu trouxe, eu vou ter que abrir aqui o meu Illustrator para mostrar para vocês quais são essas 5 montanhas famosas. Bom, pessoal, eu estou aqui no meu Illustrator e aqui eu fiz um mapa da China com as 5 montanhas
as 5 montanhas famosas. Esse foi o legado do Pangu, tá? E eu destaquei aqui as 5 províncias onde cada província tem uma montanha. Tá, então ela tá separada dessa forma de leste a oeste, sul e norte e o centro, que é esse aqui. Tá, e quais são essas montanhas? O primeiro aqui é aqui no leste, na província de Shandong, eu tenho a montanha de Tai. Aqui no oeste, na província de Shanxi, eu tenho a montanha de Hua. Aqui ao sul, na província de Hunan, eu tenho a montanha de Hen. Aqui ao norte, eu tenho também na província de Shanxi, eu tenho a montanha de Hen, que é outro nome, tá? Embora a pronúncia seja igual, é outro nome. E aqui no centro, na região de Henan, eu tenho a montanha de Song, tá? Para terminar esse vídeo, eu vou colocar aqui a foto do livro ao qual eu me baseei para traduzir a história. É esse livro aqui, um livro infantil de apenas 10 páginas, super fácil de ler. Provavelmente é a história que todo chinês deve ter tido contato ainda na sua primeira fase de alfabetização escolar. Tá? E se você tiver curioso, você também pode adquirir aí no site dos sites chineses, tá? Então, se você gostou da história, não se esqueça de dar like e compartilhar o vídeo. E até os próximos vídeos.